Graça e paz, bom dia a todos que querem me ouvir, que têm paciência de ouvir-me nesse sotaque nordestinês, que deriva-se de raízes paraibanas, mas por que não também com muita linguagem nordestina no geral. Não se ofenda, meu amigo e minha querida que está no Sudeste, no Sul, não se ofenda com o meu modo de falar. É meu modo de falar a que se diz respeito à minha região. Entretanto, eu penso o seguinte, que o seu modo de falar também para mim é interessante e vejo beleza nisso também. Não estou aqui vendendo a ideia de que você tenha que achar virtuoso e belo a minha forma de falar. O meu timbre de voz, o meu sotaque nordestinês. Mas vamos à frente. Hoje que a minha reflexão se baseia no pensamento de Paulo e no pensamento do Salomão, traçando perfis, o meu pensar hoje aqui. A minha reflexão que desde ontem, hoje é uma data, dia 30, se não me falha a memória, e desde ontem, dia 29, que eu estou a refletir nesse texto de Filipenses 4:8. E hoje pela manhã, ontem eu refleti no texto de Filipenses 4:8, mas ontem, desde ontem, porém hoje pela manhã me veio assim a graça da iluminação de Deus em traçar perfis em relação a Filipenses 4:8 e a Provérbios capítulo 6, dos versos 12 ao 19. Olha que coisa interessante. Antes de entrar nas pontuações dessa reflexão, quero lembrar os amados que tiverem curiosidade de dar uma olhada ali em Provérbios. Lembrar você que aquele perfil ali, Deus odeia. Aí alguém pode se assustar e dizer: Deus tem ódio? Bom, Deus não odeia na concepção minúscula nossa. Deus não odeia na concepção caduca nossa. Deus não odeia nessa concepção que temos deficiente, limitada, em que nós não conseguimos alcançar que dimensão está e como ele manifesta dentro da sua santidade soberana, onipotente, certo? Essa manifestação de como seria o ódio que Deus manifesta. Porque é infantil da nossa parte pensar Deus a partir das nossas nuances humanas. Pensar Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que se manifesta e é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nessas três pessoas magníficas, soberana, e que, como reza o texto de Isaías capítulo 6, eles merecem não porque nós o fazemos merecer, mas porque ele é o eu sou. Ele é merecedor do que os anjos falam e conclamam no seu trono, que santo, santo, santo é o Senhor. Ou seja, determinar, traçar o perfil do que Deus está dizendo, que odeia numa concepção miserável como a nossa, e que como nós odiamos, é invirtuoso, não tem base
capaz de traçar, de medir em que dimensão e como Deus manifesta o seu caráter a partir da nossa avaliação própria do que seria o ódio. Então, lá no texto de Provérbios, capítulo 6, dos versos 12 a 19, lá Deus, após a leitura, você vai lendo, Deus diz assim: há 6 coisas que Deus odeia. Mas antes disso, eu quero aqui manifestar a beleza do capítulo 4, versículo 8 de Filipenses, tá? De Filipenses, onde Paulo apela, certo? A os irmãos a terem um coração, um pensar, um psique, fazer todos os dias o exercício da metanoia, a transformação de mente, dando razão a Cristo, de que devemos ter, pelo menos como os cristãos que nos julgamos ser. E se você aqui o confronta, se você se julga cristão, você tem que exercitar a metanoia todos os dias de ser esse perfil traçado que está na pessoa e obra de Cristo de Filipenses 4:8. Porque não tem como pensar Paulo nessa perfeição de Filipenses 4:8. Mas sim, eu creio, aqui é um posicionamento meu, que Paulo está pensando na pessoa de Cristo. Ou seja, Filipenses 4:8 nada mais é uma certa forma de traçar quem é Jesus. Ele é muito mais, mas é uma forma de mostrar suas virtudes, que não são limitadas, fogem à nossa capacidade de alcançar no modo de nosso pensar limitado. Portanto, meus queridos, você que quer me ouvir e tem interesse em me ouvir, você que não quer, não se preocupe, eu vou continuar vivendo do mesmo jeito para Cristo, certo? E não estou buscando aplausos dos homens, muito menos a idolatria de alguém. Então veja bem, Filipenses 4:8, ele nos fala assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe, faça ocupação o vosso pensamento. Quando nós vemos assim a palavra rapidamente assim, ocupar, lembramos do quê? Que dessa coisa que tem acontecido no Brasil, das pessoas se ocuparem ou ocupar algum lugar. No sentido de Paulo aqui, ocupar quer dizer tomar, tomar o governo da nossa mente, da nossa alma. É, tomar totalmente todo o nosso modo de pensar, que, claro, vai manifestar no fruto do nosso viver diário. Observe bem. Esse ocupar o pensamento, isso quer dizer o seguinte: Cristo no centro do meu pensamento. Ou seja, o perfil saudável se encontra em Jesus Cristo, como expressa o texto sagrado de Filipenses 4:8, onde o que se pensa nesse perfil é formado em Cristo nos traz a, a, as indagações da seguinte forma. Observe o que é que o texto fala nos versos. E nós vamos fazer assim um comparativo, né, traçando perfis com provérbios, certo? Que falei inicialmente aqui.
na nossa conversa aqui reflexiva. Veja bem, uma das coisas que destaca em Filipenses 4:8, isso é saudável para a sua alma. E isso faz com que você tenha saúde mental. O, 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 esse modo de ser que Paulo está colocando em Filipenses 4:8 é tão saudável, faz tão bem a sua vida, a minha vida, a nossa vida, a minha vida também que está na pauta dessa conversa aqui, dessa reflexão, que quando você se rende a Cristo e essas virtudes começam a produzir dentro de você, primeiramente é lógico que diante da forma como você vai dar razão a Deus nessas virtudes, é logicamente que sua alma, sua natureza vai entrar em crise. Por que vai entrar em crise? Daqui a pouco eu manifesto aqui a vocês os pontos. Porque vai manifestar uma crise existencial, uma crise de natureza, uma crise psicológica. E se você observar, esta crise ela vai manifestar-se num grupo com as pessoas que você mantém relação. Observe bem o que eu estou lhe dizendo. Primeira coisa que acontece quando você começa a dar razão a Deus em Filipenses 4:8, que é uma das coisas, você vai perceber claramente, sabe? Claramente, que o que você construiu, mesmo sendo cristão, mesmo você 50 anos dentro da igreja, sentado lá, mesmo você conhecendo as virtudes, muito conhecendo a Bíblia, ter lido ela trocentas e 58 vezes na sua vida, entendendo tudo, mas se você ainda mantém conceitos dentro de você que não se referem a estes pontos, a estas virtudes, acredite no que eu estou lhe dizendo hoje aqui. Deixa eu tomar um golinho aqui de café. O café é uma poesia, um poema. O café é lindo. Deixa eu tomar um golinho de café aqui. Isso mesmo. A, a crise que você vai ter existencial é que se você não se libertou, não se desvinculou de todas as invirtudes que você acha que é virtude no seu dia a dia, na sua vida, e muitas vezes você está 50 e trocentos anos dentro da igreja, e não muda, porque você vive na síndrome de Zagallo, finado Zagallo. Hoje a gente está na época de Copa, né? Copa do Mundo está chegando aí. E Zagallo dizia uma frase assim, não, uma frase que eternizou de Zagallo, ele disse assim: vocês vão ter que me engolir, né? Vocês vão ter que me engolir. Então tem pessoas que vivem nessa filosofia de vida, em que quando tem um contato com Filipenses 4:8 e suas virtudes, que é a pessoa de Cristo, ela entra em crise com os desvalores que ela pensa que é valor, que estão inseridos na sua alma, na sua vida e nas suas atitudes. Meu amigo, até eu entro em crise comigo mesmo. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele destaca que ser verdadeiro com base em Cristo. Ou seja, ou seja, Filipenses 4:8 nos mostra que nós devemos ocupar a nossa psique com a verdade. Existem muitas verdades no campo da filosofia. Para a filosofia, qualquer posicionamento que se entenda, que se compreenda, que seja verdadeiro,
na filosofia pagã, na filosofia mundana, secular, é verdade. Compreendeu? Porque eu sou um mero estudante de filosofia, então eu sei o que é. Eu, como mero filósofo que sou, eu quero dizer para você o seguinte: preste bem atenção. É, a filosofia, ela trabalha várias filosofias. Existe a filosofia cristã, mas a filosofia geral reza-se a ideia de que tudo que for posicionado como verdade, verdade é para aquela pessoa. E por isso a bagunça. Mas eu quero dizer o seguinte para você: a verdade que o apóstolo Paulo está expondo aqui sobre a pessoa de Cristo dentro da filosofia cristã é o seguinte: a verdade é absoluta. Não é uma verdade qualquer que a pessoa se crê, que a pessoa crê e acha que é verdade. Não é uma verdade baseada no, na axiologia, no achismo. É a verdade, entendeu? Absoluta, pessoal, personificada na pessoa de Cristo. Ou seja, todas as doutrinas, as falas, todas as virtudes, todos os ensinos, todas as atitudes de Jesus na terra, tudo que ele deixou ensinado no campo da verdade deve ocupar a nossa psique, deve ocupar o nosso pensamento. Uma outra coisa que está no verso 4:8 é ser honesto, quer dizer, igual nobre em Cristo. Jesus Cristo é a personificação da honestidade e da nobreza. Acredite no que eu estou lhe dizendo. Nossa mente, para que ela seja saudável, e nossa alma, para que ela seja salutar, ela necessita absorver um perfil traçado em Cristo de honestidade e de nobreza. Meus queridos, minhas queridas, meus amigos e meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Num país em que se respira corrupção, em que se respira o idealismo sujo de que o mundo é dos espertos. Honestidade e nobreza causa, dentro daquele que der razão a Cristo, nessas virtudes de Filipenses 4:8, causará nestas uma crise absurda em que momentos de sua vida vai ter que precisa dar razão a Deus, a Cristo e se posicionar com honestidade e nobreza. Na honestidade e nobreza, praticamente nesse sentido, são a mesma coisa. A pessoa que é nobre, ela é honesta. Então, Cristo, observe, então, Cristo é a personificação da nobreza, da honestidade. Cristo, em toda a sua andança na terra, em carne como Deus homem, ele manifestou a nobreza de ser honesto a todos, inclusive aos seus perseguidores. Outra coisa que é interessante em Filipenses 4:8. Daqui a pouco chegaremos em Provérbios. Uma outra coisa interessante. Ser justo na justiça de Deus, na justiça de Cristo. Ser justo. Olha, talvez nós tenhamos passado na nossa vida inteira aprendendo desde nossa concepção e dos nossos familiares que ser injusto, seja algo, uma arma, uma situação, um viver necessário para sobreviver. Mas no campo do reino de Deus, no campo da virtude da natureza de Cristo, ser justo na justiça de Cristo,
buscar nele, em Cristo, ser justo, agir com justiça, não ser praticante de injustiças, de práticas injustas, até porque a palavra de Deus fala que ele é aquele que nos traz a justiça, vai também lhe dar uma crise para que você seja uma pessoa saudável de alma, tenha um psique saudável que vai brotar disso tudo que você quer uma alma e um psique saudável, vai brotar frutos saudáveis. No entanto, eu estou lembrando a você que não é uma coisa, não é um passe de mágica, mas é simplesmente o seguinte: primeiro bate a crise da semente morrer, ou seja, do viver antigo, do é, é, viver diário, viver costumeiro, certo? De virtude, de invirtudes que aprendemos desde a nossa concepção, tudo isso morre para que ressuscite, nasça, certo? Esse perfil que só Cristo pode fazer, nascer e reviver uma nova percepção de vida, um novo viver, um novo pensar, uma nova atitude, e não é atitudes, claro, claro, não posso esquecer aqui, não são atitudes perfeitas, porque essa vivência vai acontecendo nos dias dessa vivência, enquanto vivermos em Cristo, na sociedade e na terra, acidentes acontecerão que são o quê? Os embates com o nosso pecado e com nossos defeitos. Mas devemos correr a carreira em busca de que nos assemelhemos a Cristo, mesmo que na caminhada aconteçam acidentes conosco por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas ser saudável, ter uma mente saudável, uma alma saudável, é necessário colocar estas coisas em dias na sua vida. Ser amável, ou seja, amoroso, com toda base na pessoa de Cristo. Muitas pessoas querem amor. Tivemos aí um embate no Brasil sobre as pessoas serem da turma do amor. Veja bem, o amor que as pessoas sugerem ou que as pessoas acham que tem. O amor que as pessoas pensam que tem. O amor em que as pessoas conjecturam que tem. Nem elas acreditam nesse amor que elas acham que tem. Nem esse amor que elas acham que tem é seguro, porque nem elas mesmas se asseguram nesse amor, porque elas não vivem em completitude deste amor que elas acham que tem. Observe como a coisa é violenta. Observe a violência da coisa. As pessoas querem amor, cobram amor, dizem que tem amor, mas elas mesmas duvidam do amor que têm. Ou seja, não é amor. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui o seguinte, que dentro dessas virtudes de Filipenses 4:8, e o amor é saudável à alma, o amor é saudável à psique, o amor é saudável às atitudes, o amor é bom, o amor faz a gente se sentir bem, e o amor também faz a gente se sentir mal. Porque quando nós olhamos para a personificação do amor, que é Cristo crucificado naquela cruz, nós nos sentimos mal com o nosso pecado. Porque o amor, ele não alisa o pecado. O amor, ele não
aceita o pecado, o amor confronta o pecado, o amor, ele simplesmente e tão somente, ele elimina o pecado. Então, perante isso, o que acontece? Se a pessoa diz que é amor e vive num pensamento e numa atitude pecaminosa em nome do amor, ela não está amando, porque esse amor é desvirtuado. Repito, desvirtuado. É um amor desvirtuado. Tá bom? Vamos para frente. Ou seja, onde tudo isso foi encontrado, todas essas virtudes de Filipenses 4:8, está onde? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Também podemos encontrar Cristo, certo? Em Cristo, em alguns vagalumes que vagalumeia, perdão a palavra, que eu gaguejei um pouco, em lugares que existam estas virtudes, onde tem a pureza, onde tem a verdade, onde tem a honestidade e nobreza, onde tem a justiça, onde tem o verdadeiro amor. Aonde existe isso, existe a virtude da pessoa de Cristo. Mesmo em situações, mesmo em poema, em música, em arte, no viver. Ou seja, é saudável, é saudável para a psique se tudo que se é virtude bom e que deve ocupar, governar o nosso pensar, esteja numa boa música, esteja numa igreja, esteja numa família, esteja no diálogo, esteja na comida, esteja no trabalho, esteja em qualquer situação e circunstância, se Cristo for pontuado e visto e dado razão nestas virtudes, acredite no que eu estou lhe dizendo, é salutar, é saudável. Contudo, meus amados, o perfil de Provérbios de Salomão, capítulo 6, verso 12 em diante, a 19, traça o caráter perverso, doente, logo doentio, minado do coração e demonstrado em invirtudes imorais contrárias à natureza de Cristo, que logo é salutar para quem nele crê e o segue. Olha, eu tenho que falar uma coisa aqui interessante. Vem minha memória agora. Minha mente. Enquanto minha mente está raciocinando bem. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que você crê, talvez o que você crê, talvez o que você se posiciona, talvez o que você coloca no centro da sua vida, certo? Não seja virtuoso e nem bom para a sua vida. E você está iludido ou iludida com esse modo de pensar e de viver, achando que você é esperto bastante para viver nestas virtudes que você acha que é bom, que você supõe que é saudável, porém, observe bem, analise você mesmo no espelho da sua vida. Observe, veja no espelho da sua vida se o que você crê, no que você está vivendo, no que você está achando que é bom, como está a sua vida, como está o seu comportamento, como estão os seus relacionamentos, como está o seu temperamento, como está a sua natureza, como estão as suas atitudes, como estão as suas palavras, como está a sua vida. Observe. E aí, Provérbios, eu tenho que abrir o texto sagrado aqui, em Provérbios capítulo 6, Provérbios capítulo 6. Eu estou repetindo para que você abra sua Bíblia. Provérbios 6, do 12
ao 19. O homem de Belial, quer dizer, o homem perverso. O homem vil é o que anda com perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal. Anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. 6 coisas nesta pessoa que é perversa, Belial, ímpia, e que acha muitas vezes da ilusão de que é boa. Observe o que é que diz o 16 em diante, como eu falei antes, no início dessa reflexão. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a alma abomina, ou seja, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Observe bem, destacando. Olhos altivos, isso quer dizer o quê? Aquela pessoa que levanta a cabeça, com olhos maus, se acha que se garante, que está acima dos outros, com o nariz empinado, manifestando e exalando soberba, orgulho, altivez e toda a perversidade que está inserida no seu coração, que lhe faz sentir um sentimento de que ela está acima dos outros, que ela é poderoso, que ela é poderosa, que ela é empoderada, que sabe todas as coisas, que está acima de todos, os outros são tapetes e ela pisa em cima, e com isto ela acha que está bem, que é saudável e que está tudo certo. Não. Deus abomina, Deus odeia, Deus rejeita, Deus reprova pessoas assim. E a Bíblia diz que a soberba precede o quê? Ruína. Se você construir a sua vida sob a soberba e o orgulho, ela vai cair, vai arruinar-se, vai se despedaçar, vai se desconstruir completamente. E peça a Deus que essa desconstrução não seja até o restante de sua vida, ou para sempre. Porque há desconstruções baseadas na soberba e na altivez, baseadas em olhos altivos, baseadas em orgulho, que não se reconstrui mais. Porque difícil é para quem vive nessa síndrome do Deus orgulho, do Deus soberba, nessa idolatria da altivez, difícil é ela se levantar, uma vez que ela acha que é tudo isso sem ser absolutamente nada. Língua mentirosa, Deus odeia, abomina, rejeita, reprova. A sua oração, a minha oração, a oração de quem quer que seja, não é respondida se nos nossos lábios passamos o dia inteiro, absolutamente o dia inteiro, salivando mentiras. Se fazemos da nossa língua um trono de Satanás, se fazemos da nossa língua uma garupa do diabo, se fazemos da nossa língua uma cela para que o diabo sente, língua mentirosa não provém de Deus, não é de Deus, e Deus abomina, Deus odeia, porque quem é o pai da mentira, senão o diabo, como reza o texto de João 8,44. As mãos que derramam sangue inocente, pessoas que vivem na fissura, na ira, no ódio de querer até tirar o sangue das pessoas, como Caim assim tirou o sangue como homicida do seu irmão Abel. Pessoas que a sua natureza é tão diabólica, é tão desvirtuada, que ela tem vontade de matar,
ela tem a violência de assassinar, ela tem a violência de executar literal e até no coração as vidas das pessoas, como Caim, assim matou o seu irmão Abel, como reza o texto do capítulo 4 de Gênesis, é só você observar a história. O coração, olha só, o coração, Deus abomina, Deus reprova, Deus odeia. O coração que traça, maquina planos maldosos e perversos. Lembra daquela ilustração que nós vemos em vídeos ou até em fotos, em artes, em que a pessoa está esfregando as mãos, rangendo os dentes, mordendo os lábios, que ela está o quê? Planejando fazer o mal. Se você está assim e se diz cristão ou você quer alcançar saúde na sua alma e na sua psique, acredite no que eu estou lhe dizendo. Se você está assim, você está doente. E suas atitudes são doentias. E com atitudes doentias, você adoece a todos que estão ao seu redor. Os pés que se apressam correm para fazer e praticar o mal. Sabe aquelas pessoas rápidas? Me vem à memória aquelas pessoas rápidas. Como? Me vem à memória, assim, a seguinte iluminação da memória que vem de pessoas assim. Como? Estas pessoas são assim. Quando alguém fala alguma coisa, ela apressadamente corre para saber o que é que está acontecendo. Me vem à memória também as pessoas que correm muito rápido ou andam muito rápido na rua. Mas aqui os pés que se apressam e correm para fazer o mal, praticar o mal, aquelas pessoas que estão em disposição todo o tempo para praticar, executar e fazer maldades. Deus odeia, Deus abomina, Deus rejeita, Deus reprova as pessoas que vivem nessas invirtudes. Testemunha falsa que espalha inverdades, mentiras. Está casado com as pessoas que têm a língua mentirosa. As pessoas que têm língua mentirosa são testemunhas falsas. As pessoas que têm língua mentirosas, elas espalham inverdades, porque nelas habita a mentira. Na verdade, eu quero dizer aqui com clareza e sendo incisivo, a vida desta pessoa é uma mentira. E ter uma vida mentirosa não é saudável. E ela sabe. Se vive uma mentira, uma fantasia, a vida é uma mentira, essa pessoa, além de ser mentirosa, ela é uma pessoa em que busca espalhar inverdades, porque nessa doença que ela está, nessa vida doentia, nessas atitudes doentes que ela está doente e adoecendo os outros, ela vai espalhando a doença da mentira, vai espalhando as inverdades, vai espalhando as invirtudes. E para finalizar, esse perfil maligno, não saudável, e todo aquele que cria, provoca discórdia, ou seja, aqueles que semeiam conflitos em todo lugar e principalmente entre irmãos. Deus condena. Sabe essas pessoas, esse perfil, tudo isso está misturado dentro dela. É um omelete podre. É tudo misturado e podre dentro dela. Ela não se cansa enquanto não prejudicar, porque ela já é um prejuízo em si mesma. Ela não se cansa de adoecer os outros porque ela é a própria doença. Ou seja, ela acha pouco. Tudo isso e ela ainda faz o quê? Semeia com a mentira, discórdia, contenda e conflitos entre irmãos, lugares, setores e onde ela estiver. Ou seja, Filipenses 4:8 nos dá uma receita de Deus em que eu, sendo uma pessoa que dou razão a Cristo e busco imitá-lo nas minhas limitações,
eu alcance uma vida melhor, saudável, mais salutar do que a que tenho. Ou seja, se eu e você, se nós estivermos dando razão a isso, a nossa vida será um pouco melhor, mesmo no sofrimento, certo? Seremos saudáveis na nossa limitação. Agora, se a pessoa não dá razão a Cristo, a Filipenses 4:8, mas vive como Belial, como homem de Belial, o homem do ódio, o homem perverso, o homem mentiroso, o homem conflituoso, o homem sem virtude, o homem cheio de orgulho, o homem todo ímpio, iníquo, acredite no que eu estou lhe dizendo. Você é doente e adoece outros. A solução do seu problema é Cristo. A solução para que você saia dessa vida é Jesus Cristo. E ele é salutar completamente, perfeitamente e personificamente. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço aqui do servo de Deus, Jarbas Diniz. Beijo no teu coração e abraço em você. Deus abençoe.